Olá, seres humanos, seres criativos. Eu sou o Diego Carvalho, sou designer gráfico, ilustrador, fã da criatividade. E hoje eu estou aqui com esse pessoal sensacional. Bom dia, Anderson. Bom dia, Carol. Bom dia, Dreyson. Muito feliz, nervoso pra caramba. Tô aqui suando pra caramba do tremelique aqui na perna. O dedo já tá dando um nó no outro, mas vai dar tudo certo. E hoje a gente vai falar sobre criatividade. Bom dia, né? Bom dia da Gamboa do Morro, na Bahia. Eu me chamo Anderson Falcão, sou designer. Diria que sou multimídia, porque além de designer, sou músico, sou um completo inquieto, criador do projeto Design para a Vida, também da Semana Design Salvador. Estou aqui ajudando a abrir o primeiro podcast, né, no primeiro dia de Borogodê, falando sobre criatividade. A responsa, né? Responsa grande, como se não bastasse tudo que a gente já se surpreendeu com temática, com estar aqui, nesse lugar que eu estou vindo também pela primeira vez. Ainda se surpreender em falar desse tema, abrindo este dia. Carol. Bom dia para você que está vendo a gente aí, acompanhando de qualquer parte do mundo, hein? Hoje estamos todos conectados. É um prazer para mim estar aqui no Borogodê, primeira vez que eu estou no evento. E já chego assim, né? Abrindo o podcast com essa galera aqui super animada. Gente, vocês não sabem como é que tá o papo aqui nos bastidores. A gente devia ter gravado isso, né? Devíamos ter gravado, é. E super feliz de estar aqui na Gamboa, de estar aqui com essa galera cheia de borogodó. E vamos conversar sobre criatividade, trazer umas dicas aí para vocês também. Prazer, Anderson, Dreyson, Diego, uma honra estar aqui com vocês. Então, bom dia. É muito bom estar aqui de volta, né? Minha segunda vez aqui. Primeira vez eu vim, passei 30 dias aqui, eu vim para passar uma semana, fiquei em tempão. Então, eu fico muito feliz de estar no meu segundo Borogodó, né? Borogodó Day. Então, abrindo ainda com essas feras aqui, eu acho que vai ser incrível. Então, eu sou o Dreyson, sou grafiteiro há 22 anos, trabalho com design de experiência já há algum tempo aí, venho trazendo provocações, né, sobre criatividade, sobre como que as pessoas precisam cada vez mais da criatividade. Então, essa que a nossa conversa vai nessa linha, assim, e espero que todo mundo que esteja assistindo aí, ouvindo, se conecte aí, mande mensagem, mande coisa, se conecte com a gente nas redes aí, que vai ser incrível essa nossa conversa, que não acaba, né, nessa primeira abertura do evento aqui, a gente vai estar ao longo dos 3 dias por aqui, então acho que ela vai ter, essa aqui é o start de várias outras conversas que a gente vai ter, assim, então fico satisfeito por estar numa mesa tão incrível, assim, com pessoas incríveis. Obrigado. Muito prazer. E é um assunto que nunca acabará, né? A criatividade. Criatividade, sua linda. Eu gostaria de abrir com uma pergunta. O que é criatividade para cada um de vocês? Eu sei que cada um tem a sua ótica, tem a sua visão para compartilhar com o pessoal. O que é a criatividade para cada um de vocês? Cara, como é que ela surge para vocês? É melhor, o que é? Vamos começar pelo que é. Eu acho que tem dois pontos de vista para mim. O primeiro é que eu entendo que a criatividade é a base do conhecimento humano, né? Quando a gente, a partir da revolução cognitiva, nós começamos a nos entender como seres criativos. A gente foi desenvolver ferramentas, a gente foi se desenvolver como humanidade a partir dessa energia, né? Dessa força, como você falava mais cedo, dessa força que impulsionou o crescimento humano. Não à toa, o desenvolvimento humano. Crescimento é uma palavra um tanto quanto equivocada para este assunto. Mas desenvolvimento, sim. E não à toa, a gente tem à medida que a gente foi criando muitas coisas, a gente chega num determinado momento da evolução humana, por assim dizer, onde nós temos um crescimento exponencial populacional. À medida que a gente, parece que quanto mais coisas a gente colocou no entorno, mais a gente se reproduziu. Né? Enquanto a gente tinha menos coisas e mais o que fazer, a gente se reproduzia menos. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? A base do desenvolvimento humano. Pelo menos do desenvolvimento humano como nós conhecemos. E o segundo ponto, eu acho que criatividade,
e aí já trazendo para o nosso dia a dia, né? Ela é desafio, ela é dor e ela é inconstância. Quando a gente está disposto a encarar o que é desafiador, o que dói e o que é inconstante, a gente se torna um ser criativo. Perfeito. Foi fundo. Foi fundo. Filosófico, hein? Agora eu nem sei se o meu comentário vai ser à altura do seu, né? Agora eu acho que eu vou ter que repensar minha resposta. Muito bom. Mas vamos lá. E aí, Carol? Olha, para mim, criatividade é uma habilidade. É uma habilidade de encontrar novas soluções para velhos problemas ou de suscitar novos problemas para velhas soluções, sabe? E eu fico muito com a parada do Steve Jobs, quando ele diz que a criatividade é conectar os diferentes. Eu acho que a partir da diferença e dessa disposição que o Anderson comentou aí, que a gente tem para esse olhar, para vivenciar o novo, para descobrir coisas que fogem à nossa rotina. Nossa, gente, estou me batendo aqui. Que fogem à nossa rotina, que fogem às nossas vivências. Por exemplo, estar para mim aqui hoje no Borogodei é despertar a minha criatividade, porque eu estou fugindo de toda a minha rotina, estou vindo para a beira-mar, num lugar distante, reunida aqui com não sei quantas pessoas, discutindo criatividade. Isso tudo desperta, né? E faz surgir novas ideias, me dá novas soluções para problemas que eu trago no meu cotidiano. Eu não me apresentei lá atrás, mas sou roteirista, sou gestora de negócios criativos. Olha. Eu realizo um festival literário todo voltado para adaptação literária, é o primeiro da América Latina. E como é que eu trabalho a criatividade nesses negócios? Só com um olhar para o que é diferente. Porque é uma produção incrível de cinema nacional e estrangeiro. E não é um, não é dois, não são 3 cineastas, né? O Brasil é riquíssimo, toda a América Latina, a Argentina está aí com uma potência no seu cinema incrível, a Índia, né? Bombando, e assim, o Oriente, né? Com as séries, os doramas, enfim. Então, se a gente não abre o olhar para esse novo que surge, e não tem essa capacidade de assistir, presenciar, dar uma opinião embasada, gostei e não gostei. Por quê? Não é só o gostar. Qual a crítica que você faz com relação a isso, né? Então, eu acho que é a partir daí que se dá as construções para se encontrar novas soluções para velhos e antigos problemas. Para mim, é essa habilidade que é a criatividade. A sua colocação está perfeita, porque muita coisa começa do porquê dessa inquietude, né? Muito bacana. Descoberta. É verdade. Cara, descoberta é uma palavra bacana, né? Descoberta, assim, tipo, a gente tá com muito calor, a gente vai lá e vai se descobrir, né? Então, tu tira a coberta, aí tu sai e vem. Descoberta, é tipo, cara, E eu acho que é isso, assim, quando a gente tá... Criatividade, pra mim, vem de um lugar muito, muito conectado a sonho e imaginação. Quando a pessoa não sonha, ela não tem mais imaginação, ela abre mão da criatividade. Porque todo mundo é criativo. A gente vê aí, a gente chama de gambiarra, né? O jeitinho brasileiro. Eu prefiro dizer que é a criatividade nossa na essência, assim. O brasileiro tem muito disso. Então, quando a gente vai lá e faz uma gambiarra, ou vai lá e faz um ajuste, cara, a gente está utilizando a criatividade. Então, a criatividade não é fazer coisas tecnológicas, não é fazer coisas, olha só que legal isso aqui e tal. Não, é resolver problema, sabe? Cara, eu tenho um problema ali, o chuveiro não está funcionando, como é que eu faço? Cara, eu vou conectar isso, vou botar um cano, um negócio PET. Cara, tá rodando o chuveiro. Pô, o cara foi criativo, tá ligado? A questão é que a gente tem visto aí, é que a gente esqueceu o porquê da criatividade, né? Perfeito. A gente só quer o quê? O que a criatividade gera, né? Então, para mim, a criatividade está muito conectada à sua imaginação, assim. Toda vez que a gente abre mão de imaginar, a gente está abrindo mão do que é nosso, né? Da essência, que é a criatividade. Que é um pouquinho diferente de ter ideias, né? Ter ideias, ela pode ser comercializada. Ideias podem ser comercializadas. A criatividade, não. A criatividade é essência, todo mundo tem. A forma que a gente vai dar para ela, aí sim, tu tá transportando para a ideia, né? Tu tá evoluindo. Aí tu tá se descobrindo para onde tu quer utilizar a criatividade, para os seus talentos, né? Mas a criatividade está muito ligada para mim, sonho e a imaginação. Então, toda vez que a gente sonha, por isso que criança é criativa, né? Então, toda vez que a gente sonha, toda vez que a gente tem a imaginação fértil ou que a gente abastece, né? Pô, está aqui na base aqui, cara, tua imaginação tá o tempo todo fértil
Perfeito. A gente está adubando, né? A gente está cuidando do solo criativo. Então, para mim, a criatividade, ela não tem uma definição muito clara, mas eu sei que ela está muito conectada a sonho e a imaginação. É curioso você falar disso, porque enquanto você falava, eu estava aqui pensando na sua apresentação no início e no que cada um tinha falado. E você falou sobre design de experiência, né? E aí a gente fala de descoberta. Eu estava falando sobre dor, inconstância e desafio. E como essas coisas, essas palavras, que eu sempre penso em palavras como conceitos, nunca penso de forma isolada. É um exercício natural meu. E aí, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, na verdade, isso que é jeitinho brasileiro, que nós formalizamos como design vernacular ou como criatividade vernacular, né? Que é chamado de jeitinho brasileiro, de gambiarra e tal, nada mais é do que a experiência que aquele ser tem, que ele construiu de repertório, do que ele tem de desafiador na vida dele, daquilo que dói, que agora o ecossistema de inovação trouxe essa palavra para dentro. Qual é a dor, né, para a gente tentar achar uma determinada solução, descobrir algo novo para aquilo, né, que muitas vezes se cria problemas novos. Então, no final do dia, o que temos é a experiência humana, né? Qual a experiência que eu tenho, o que é que eu posso levar e o que é que transforma a vida das pessoas de forma positiva. Não transformar, de novo, como eu penso na palavra mais profundamente, não de forma superficial, nem do que é impacto positivo só. É de fato, o que é que me transformou em algo melhor ou pior amanhã, ou hoje mesmo, né? Então, eu acho que essa nossa criatividade, ela é de fato uma energia muito transformadora de vidas. A gente gosta de brincar bastante lá no Sul, lá em Porto Alegre, com o grupo que a gente tem. E a gente brinca assim, cara, a nova moeda não é criptomoeda, não é o dólar, não é o euro, não é nada. É a economia das experiências. Quanto que a gente consegue trocar elas de forma genuína e gratuita. Porque tu tá enriquecendo o outro sem tirar de ninguém. Tu tá ganhando também. Então, eu acredito muito assim que a criatividade, a moeda da criatividade em si, ela tá muito conectada à economia das experiências, assim. E não é a economia de, tipo, quanto menos eu troco, né, mais eu retenho, eu gero a escassez. Quanto mais eu colaboro com as experiências que a gente tem, as experiências que a gente tem aqui na mesa é incrível. Quanto mais a gente conversar, mais rico a gente fica junto. E isso mexe com a criatividade. Perfeito. Total. Mesmo porque a conexão, ela só fortalece o elo, né? E uma coisa que eu estava conversando esses dias se você tem um conhecimento, não importa que você levou 20 anos para adquirir isso, a outra pessoa, você pode acelerar isso para outra pessoa com o que você sabe, compartilhar isso, né? E o conhecimento está aí para isso, né? E mover toda essa criatividade, essa essência, essa energia, como eu coloquei ali no começo, essa energia, essa potência resolutiva, né? Essa coisa de criar um novo, né? Isso é sensacional, né? Eu sempre vejo a criatividade como uma capacidade natural de resolver as coisas. E uma coisa que vai muito de encontro nas coisas que vocês falaram aqui, vocês falaram muito em dor, né? Então, no meu ponto de vista, a criatividade, ela nasce muito da diversidade do problema. Eu sempre faço uma analogia, aqui todo mundo deve conhecer, aqui todo mundo deve ter minha idade. Vocês lembram do MacGyver? Esse era o mestre da gambiarra. Eu sempre lembro desse camarada, porque o que é o MacGyver? MacGyver, pra galera mais nova aí que não sabe, mas eu acredito que agora vai saber. Olha no YouTube lá, coloca MacGyver lá que vocês vão ver. Todo domingo lá, e ele era um agente que ele sempre estava numa enrascada, né? Eles sempre davam um jeito de prender ele em algum lugar. E ele era o cara que ele conseguia resolver o problema com clipes, com isqueiro, com... Então, o que é? Através da diversidade, criava-se a criatividade para resolver um problema. Eu sempre faço... É uma analogia assim meio besta, mas funciona. Não, capaz. Mas tem vários exemplos. Eu acho que a nossa geração, assim, a gente é tudo próximo de idade aqui, teve muito disso, assim. Eu gosto de trabalhar bastante com educação com criança, assim, e eu vejo isso. A gente tinha o MacGyver, o cinto do Batman, né?
o bugiganga, o espertor bugiganga que abriu o Isso. casaco, tinha tanta ferramenta Virava para um monte resolver. de coisa. Então, a gente teve estímulos. A criatividade, ela precisa disso, né? Eu acho que quando a gente fala de dor, eu não gosto muito dessa palavra de dor, porque a gente entra em um outro conceito que, cara, tem dores que a gente, que são das pessoas, né? Que a gente não vai resolver o problema da pessoa, porque Particular. são particulares, né? Mas quando a gente está falando sobre uma necessidade geral, ou de resolver um problema de uma comunidade, de uma escola, seja de onde for, a gente tem isso, assim, como que a gente estimula a criatividade? Porque a gente fala tanto, assim, tem tanto livro, tanto material, tem YouTube, um monte de referência, mas daí eu acho que vem o ponto, assim, quanto que a gente está sendo estimulado para isso. Essas novas gerações, elas estão sendo estimuladas com o quê? Né? Eu não tenho nada contra as funções de dancinhas e coisas dos TikTok e tal, mas o que está lá na essência lá que a gente pode utilizar essas ferramentas para estimular essas crianças para a próxima geração, para que elas não percam a criatividade? Porque eu tenho visto isso, assim, as pessoas estão abrindo mão da criatividade, né? A gente até estava brincando aqui das frases, né, dos conceitos, de trazer as palavras, e é muito nisso, né? A palavra necessidade, sente, né? Eu preciso algo durante um período, né, da idade, né? E a gente precisa entender isso, como que a gente estimula a criatividade. Para nós, a criatividade tem um estímulo, para a criança tem outro, para as pessoas mais velhas tem outro. Como que a gente conecta isso, cara? Para mim falta muito disso. Assim. Quando a gente pergunta o que é criatividade, a gente consegue definir. Mas quando a gente pergunta assim, aonde estão os estímulos criativos? Como cutucar, né? Como cutucar ele? Acho que apareceu aí a nossa pergunta final, hein? Eu estava justamente pensando nisso. Eu queria até fazer mais uma pergunta para vocês, que é uma coisa assim que eu estou curiosíssimo. Qual que é o elixir de cada um de vocês? Como é que vocês chamam a criatividade? Como é que ela vem para vocês? Observando os pássaros, as nuvens, tomando um banho gelado, caminhando? Eu vou começar. Ó. Durante muito tempo nessa caminhada com criatividade, eu saí pesquisando o que é que os grandes artistas faziam para se inspirar, né? E aí tem escritor que escreve em pé, outro só. Agatha Christie só escrevia na banheira, e por aí vai, Os né? rituais, né? Cada um tem o seu ritual, um só escreve com uísque, o outro com café. E nada disso funcionava para mim, né? Eu falei, bem, eu não me encaixo em nenhum desses padrões, principalmente os europeus, de exercer sua arte, né? E eu fui pesquisar um pouco como que eu iria desenvolver a minha criatividade. E aí vai cair num lugar que o Dreyson falou agora há pouco, que é esse lugar da infância. Esse lugar do criativo, nesse aspecto de uma idade que a gente não tem medo, principalmente porque a criatividade implica em você não ter medo de ir à frente, né? De testar uma ideia, de testar algo novo. E, principalmente, a infância também ela é um período da vida em que a gente compartilha. A gente quase nunca está sozinho na infância. As nossas ideias são com os nossos coleguinhas, né? A gente quer subir na árvore com alguém, a gente quer entrar no mar com o coleguinha. Então, a gente faz tudo em grupo. Então, a minha criatividade começou a se potencializar a partir desse lugar. Eu vi uma frase, que eu não sei quem é dessas frases que a gente roda aí pela internet, pode ser até de alguém famoso, me perdoem, mas não me recordo o nome, que diz que o criativo é o adulto que é a criança que não virou adulto. Não virou né? adulto. Isso. Então, quando eu quero e preciso desenvolver novas ideias, eu vou para esse lugar, sabe? E eu vou buscar as calhas de água da rua da minha infância, em que eu tomava banho pelada com os amiguinhos, em que eu queria fazer jogo de menino, enquanto o menino não podia brincar com o menino, e a gente chutava a lata, ia todo mundo na mesma onda. Ia para o mangue, porque eu nasci numa cidade aqui perto, que é de mangue. Então, assim, eu vou para esses lugares e vou buscando essas conexões diferentes. Vejo desenho animado com meus sobrinhos, que é uma coisa que eu não vejo mais como adulta. Então, vou procurando sempre fazer algo que não está na minha rotina. E é só nesse lugar da infância que eu encontro ideias adultas para os meus processos. Você se torna criança novamente. Eu me torno criança novamente. Perfeito. A criatividade ela está muito atrelada com a infância, né? É igual você falou. Toda criança, ela nasce, ela não tem vergonha, ela canta, ela dança, ela pinta, fala com todo mundo, brinca, é grupo, tudo faz. E em algum momento isso se perde, né?
E agora, na fala do Dreyson ali, como cutucar isso de novo, né? Trazer de volta. A Carol aqui, ela já mostrou uma saída, né? Trazer as lembranças, né, da infância. Tá muito conectado a... Tem palavras, né? As palavras têm um poder incrível, assim. Eu tenho repensado 2 pontos, assim, para mim. Esse olhar, o observar, para mim, é criativo. Então, eu tô observando, assim, a minha observação tem cada vez ficado melhor. E eu tenho tirado criatividade de uns pontos que, cara, as coisas... olha como surgiu isso, sabe? Mas daí eu vou conectar, de onde é que surgiu isso? Porque eu vi isso, vi aquilo, tava ontem na fogueira, já resolvi um problema lá numa conversa aleatória, pum. Então, eu acho que é muito disso, assim, o criativo tem o medo, às vezes, de expor a sua ideia, e isso começa os bloqueios, né, a podar a criatividade, mas eu vejo que uma coisa que as crianças têm, e é genuíno, assim, e o criativo tem que estar se cutucando toda hora, é o amor, sabe? Tipo, quanto que eu amo realmente o que eu faço? Porque às vezes a gente tá usando a criatividade para uma coisa que a gente não acredita, tá ligado? Normalmente no trabalho é isso, assim. Tu faz uma coisa assim, cara, tu entrega a melhor coisa, melhor design, melhor produto, melhor serviço. Incrível, todo mundo bate, é criativo e tal, mas lá no fundo, quem criou aquilo aí não tá bem com ele, tá ligado? Ele tá... E aí não tem amor nisso aí. Então eu acho que a criatividade, ela permeia muito nisso, assim, o estímulo de amar, assim. Então quando tu tá amando... Os grandes artistas faziam isso, né? Tipo, os pintores, assim, cara, o próprio Van Gogh, Dali, cara, eles tinham os amores. Alguém inspirava eles. Eu acho que aí vem o que a gente falou da pergunta, né? Como que a gente cutuca isso, como que a gente estimula. Eu acho que a gente tem que começar a estimular mais amor, assim. E a gente está num momento no Brasil bem, bem complexo que querem tirar a criatividade da gente. Se tu for olhar para um grande amplo, assim, para não entrar em polos, cara, quanto menos criativo for o brasileiro, ou menos gambiarra eles fizer, melhor, né, para a máquina que a gente sabe que sustenta isso e que não quer que o brasileiro seja criativo. Então, eu bato muito forte, assim. Como que o brasileiro não é criativo? Como que o Brasil não é uma potência? Cara, olha o Carnaval. Olha o Parintins lá. Desculpa, tem alguma coisa errada aí que a gente não tá sabendo se posicionar. E eu falo muito disso aí porque, tipo, lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal lá se vende bem, na real. O Sul culturalmente e tal, a gente se vende bem. Mas a gente esquece, cara, o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste, é foda pra caralho, tá ligado? Tipo, é muita cultura, é muita inteligência, é muita criatividade. Então, acho que a gente começa com isso, sabe? Quanto mais a gente ama as coisas, mais a criatividade, eu acho que vem forte, sabe? Eu acho que a base aqui é um exemplo disso, né? Sim, Mergulho profundo, né, naquilo que a gente faz. Curioso que eu deixei aqui, fiquei ouvindo e pensando na sua pergunta, né? O que é que estimula e como que a gente estimula. E eu estava aqui ouvindo e refletindo sobre o meu próprio exercício, porque não é uma coisa que eu nunca parei para pensar o que é que eu faço. O que eu sei é que quando é bastante desafiador para mim, eu preciso do caos. Então, eu saio do escritório, eu saio da minha rotina, eu prefiro ir para um shopping, eu prefiro ir à praia, eu prefiro estar onde tem milhões de coisas acontecendo, e as pessoas dizem, é maluco, né? Ir para um lugar desse, mas é porque tudo aquilo é tanto estímulo que eu consigo me isolar e observar. Coloco uma música no ouvido e é ali que vai nascer alguma coisa, às vezes não nasce nada, e geralmente vai nascer nos momentos de maior descontração, né? Onde você não está nem pensando naquilo. Não tem uma rotina, nem algo formado para gerar esse estímulo. Mas, ao mesmo tempo, eu estava pensando aqui nas atividades do Design para a Vida. O Design para a Vida nasceu de uma pergunta: por que é que eu faço o que eu faço? Tem mais de 10 anos e hoje nós temos um programa de educação com foco na escola que a gente chama de Design para a Vida Co-Criação ou Co-Educação, né? E é um projeto que tem como princípio levar basicamente método, né? Metodologia de design para dentro do ambiente da escola, especialmente para crianças a partir ali dos 9 anos, né? Fundamental 2. E quando a gente está com crianças, e pensando no que o Dreyson tinha falado mais cedo, né? Como é que a gente cutuca essa criatividade? Quando a gente está lá com eles, é impressionante
que você não precisa de muito. Como é um terreno fértil, eu gosto de chamar de brilho bruto da juventude, né? Tá tudo ali. Você só precisa colocar um catalisador. Aí você dá um pouquinho e as coisas simplesmente emergem. Mas emerge, inclusive aconteceu já comigo de dali sair o projeto. Dizer, caramba, os meninos trouxeram aqui o que eu precisava, o elemento complementar que eu precisava para uma determinada coisa. E é incrível. E aí eu estava me lembrando de uma atividade que nós fizemos numa comunidade quilombola na Chapada Diamantina, junto com a turma da Universidade Federal. Eu fui a convite levando o design para a vida, e eram cerca de 25 alunos. E quando chegou lá, eu olhei para eles, eu digo, eu não vou fazer nada do que a gente tinha pensado. E aí peguei 2 câmeras fotográficas, entreguei na mão deles e disse, vamos circular a escola e eu queria que vocês fotografassem o que vocês quisessem, é o olhar de vocês, e procurassem um elemento que te toque, um elemento que mexa, que te remeta a alguma coisa do passado ou do seu futuro. E depois a gente vai voltar para a sala e aqui a gente vai brincar. E a brincadeira acabou sendo o que é que você sintetiza a partir disso, o que é que você transforma a partir desse elemento. E dentre muitas coisas que me surpreenderam naquele dia, que foi apenas um dia de trabalho, algo me surpreendeu muito. Foi uma menina, ela tinha pegado uma folha de morango, e eu perguntei para ela por quê. Ela disse, eu lembro muito da minha avó. Ela me levava para colher, né, no campo com ela, e ela já faleceu. E ela partiu para fazer um desenho, ficou uma ilustração linda depois. Essa menina extremamente tocada, emocionada. Quando foi no final, e ela tinha fotografado muito, né? Quando foi no final, eu fui mostrar as fotos dela, ela me abraçou e disse, obrigado. Uma menina de 11 anos. Obrigado, porque eu estava zangada com minha avó. Porque ela tinha morrido, ela tinha ido embora. Eu estava muito zangada porque ela me deixou. Mas hoje, de alguma maneira, eu me sinto... Não foi a palavra que ela usou, não vou me lembrar, mas é como se ela dissesse, eu me sinto curada. Né? E como, de repente, um estímulo criativo, de fato, transforma a vida das pessoas. Isso é muito, muito legal, assim. Eu estava até conversando com o Alex aí quando eu cheguei, porque a gente está numas batidas bem de expansão, assim, de alguns pontos, né, de metodologia e tal, das lentes da Transcriativa, que uma delas é a criatividade que a gente está falando aqui. Mas eu estudo há bastante tempo antroposofia, né? Na antroposofia ele fala sobre trimembração, né? Onde o racional, o emocional e a ação, eles estão conectados, eles não podem estar desconectados, né? A gente está no serviço muito racional, muita ordem, né? Então a gente esquece de sentir. Quando a gente começa a sentir, vem o caos, né? O sentimento é um caos, às vezes tá bem, às vezes tá ruim, e é isso. E essas ações que a gente faz, elas estão direcionadas a isso. Então, quando a gente começa a entender que a trimembração, onde o pensar, o sentir e o fazer, eles estão totalmente conectados, vem nessa coisa genuína, sabe? Isso. Tipo, as lembranças, a imaginação da criança que foi até a avó dela, cara, conectou, né? O pensar, o sentir, o caos, a ordem, né? O caótico. Isso. Então, isso tá na essência, né? O sentimento, ele transcende, mas ele não tá isolado. Porque senão ele vai para um outro lugar, que daí é de sofrimento, é de dor. Não, ele está conectado ao pensar, ao ir para frente, e a ação gera essa cura, gera essa gratidão, né? Isso. Traz um ordenamento, né? Um ordenamento também interno. Exato. E criar é sentir mesmo. Você tem toda a razão, né, esse pensamento. Porque o processo criativo, ele é completamente sentimento. Ou melhor, completamente emoção. Né? Então, não é razão. As pessoas, eu que componho, eu sou músico também, eu que componho, às vezes, as pessoas perguntam, como é que você escreve uma música? Não sei, eu sinto. Às vezes eu sofro uma semana, passo uma semana sofrendo pelo sei lá por quê, e de repente sai uma canção. Na verdade, eu só estava parindo, eu não sabia, né? Cara, isso é muito louco, porque a gente, lá na teoria U, no conceito de teoria U, eu falo muito sobre isso, né? Tu tá lá, tu tem o quadro branco e tem a arte que as pessoas olham, né? As pessoas olham lá e olha só o estilo do cara que pintou na parede, fez o quadro. Ou elas veem a ação que tu tá pintando.
mas ninguém consegue enxergar quando tu tá na frente de uma parede, de um quadro, de um papel em branco, o Isso. que passa na mente do criativo, sabe? Eu acho que aí, essa essência que a gente precisa cutucar, sabe? Cara, como que a gente transcende isso? Como que a gente para de olhar pro quadro pronto e começa a valorizar todo o processo antes de ir pro quadro? O Isso. observar a parede em branco, sabe? É por isso que a arte ela não é formativa, né? Ela é aberta. O outro que vê, ele é a leitura dele é dele. Aquela é a obra para ele. A leitura que ele faz é só dele. Nunca vai ser a leitura do artista, não vai ser a leitura às vezes, de uma pessoa que está ao lado, Sim. que pode ser um irmão gêmeo. A leitura será diferente, porque cada um com o seu repertório, com suas emoções, com as suas construções, as suas dores, os seus desafios, completa aquela obra, Verdade. né? Que é um ser único naquele momento, né? Que para o outro é um outro ser único. Eu acho que o processo criativo, ele passa também um pouco por essa questão do conhecer-se a si mesmo, sabe? Sim. De você tentar se autocentrar ao máximo, às vezes não é possível, mas enfim, tentar ao máximo se conhecer e entender seus lugares. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um sonhário, que é um diário de sonhos. Eu realizo isso há mais de 20 anos. Então, eu tenho dezenas de cadernos, assim. Anoto todos os meus sonhos e sonho praticamente diariamente. E desses sonhos já vieram nomes de personagens, já vieram histórias, já vieram assim soluções para narrativas que eu estava procurando para dar para algum projeto, para alguém. Olha aí, fica a dica, hein? E é incrível porque você passa a analisar seus próprios sonhos e seu inconsciente. Uhum. E o inconsciente te mostra tudo. Se você anota, você consegue depois perceber. Sabe? Sim. Olha, tal dia sonhei isso, olha isso aqui, nossa, que loucura, que conexão foi essa? E as pessoas pensam, foi uma previsão. Não, é só nem sei o que nome, é um reflexo, uma conexão que se dá entre instâncias que a gente não tem compreensão. E já foi tão estudada, né? E quanto mais se estuda, mais o poço tem fundo, né? E eu acho que é por aí. Eu acho que a gente pode encontrar cada um caminhos de despertar sua criatividade e de explorá-la, que às vezes estão muito próximos, sabe? A gente não se dá conta já de está conosco, em nós, né? Está internamente, Perfeito. sabe? É como buscar o petróleo e trazer lá do escavar, fundo, né? Nosso escavar, escavar justamente. Isso. E é curioso essa Nos questão. escavar, né? Isso Perfeito, aí. perfeito. É um trabalho. Somos arqueólogos. É a descoberta. É a descoberta. Nos descobrir. Perfeito. Nos aprofundar. Sim, é muito disso, cara. E essa questão do sonho, ela é muito doida porque eu vejo o sonho como a criatividade no seu estado mais puro. Porque ali tudo é possível, tudo é capaz. Ali dentro do sonho você pode fazer o que você quiser, né? E por que não trazer isso para a nossa realidade também, né? E essa sua dica, eu vou até anotar isso, porque eu vou querer fazer isso também. Criar lá um sonhar, vou começar a anotar. Tá perfeito. Muito bacana. Eu tive uma fase que eu mantinha um caderno ao lado da cama, que às vezes eu acordava de madrugada com... Eureka! Né? Aí anotava para não esquecer. Uhum. Depois, com o tempo, fui deixando de fazer isso. Preciso resgatá-lo. Né? Porque realmente é incrível o sonho, né? Você sabe que lançaram um aplicativo que grava enquanto você dorme? Eu não sei o nome. Eu ouvi esses dias alguém falando sobre isso. Quero saber esse aí. Ele fica gravando enquanto você está dormindo. Então, né, revela os seus íntimos. E eu acho curioso o processo de amadurecimento também. Porque às vezes, tá sonhando bobagem, tá pensando besteira e tal. Mas quando você começa a fazer isso enquanto um exercício, passa um tempo, você percebe. Nossa, até receita aparece, gente. Que receita louca é essa que surgiu aqui? Isso é então fantástico, é bem fantástico, sabe? É um essa mundo ideia. novo que eu acho que a gente precisa explorar. Explorar mais, É muito ouro. o resgate dos diários, né? Sim. Alguns terapeutas falam sobre isso. Escreva. Porque quando você escreve, a palavra, ela expressa o que está dentro de você de forma muito genuína. Porque você está escrevendo para você mesmo, você não está escrevendo para ninguém. Para ninguém, justamente. Então, de certa maneira, a palavra ela vai se revelando, né, para você mesmo.
eu acho que tem a ver com isso. E a gente meio que abandonou esta possibilidade. Do mesmo jeito que quantos de nós desenhávamos na infância, né, de nós estou falando para além desta mesa, todos que estão ouvindo também, quantos de nós desenhávamos tanto durante a infância e depois vamos deixando de lado, né? E não fazemos mais. E é um estímulo, de fato, um estímulo criativo, tanto escrever quanto desenhar, né? Essa questão do diário, ela é muito interessante porque ela serve até como busca do autoconhecimento, né? A sua colocação ficou perfeita. Você se conhecia através dali. E às vezes nem você sabia que você escrevia tão bem, né? Descobre até habilidades novas ali. E é sensacional também. Engraçado que ela disse que já surgiu personagens, nomes de personagens e tal. O Jorge Amado dizia que os personagens tinham vida própria. E tem. Que ele não podia, ele não tinha controle nenhum sobre eles. E quando ele tentava controlar, eles se rebelavam. Acontece isso mesmo. Você começa a escrever e a escrita, ela toma um rumo que você não coordena mais. Sim. Claro que você tem uma noção de onde você pra tem que onde levar. você tem que levar. Mas quem tá te dizendo isso não é você, é o personagem. Eu vejo muita criatividade também como um animal selvagem. Ele vem a hora que ele quer, não tem como você segurar, e ele vai embora a hora que quer também. Inclusive, até é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês acham que a gente é criativo ou pode estar criativo? Cara, eu vejo, e aí eu completo tua pergunta com duas coisas. Quando a gente está no estado criativo, a gente tem que falar sobre espiritualidade, energia, né? Estado bruto, assim, porque daí existe o intuitivo e o instrutivo, né? Quando eu estou criativo para algo que eu preciso resolver de imediato para outro, é instrutivo. Eu estou terminando ali, estou usando a criatividade, resolvendo algum problema. Agora, quando eu estou num processo criativo, de criar personagem, de criar arte, de criar uma coisa diferente, algo que vai ser relevante, eu acho que entra na intuição. E é independente da religião, de fé, de qualquer outra coisa, e tem as pesquisas, né? Meditar traz criatividade. O sonho, para uma linha mais kardecista, tipo, cara, você viaja no sonho e tal. Para o budismo, você consegue se conectar por telepatia com as pessoas. Então, tem a espiritualidade como um todo, a gente precisa entender que, cara, ela está conectada a muito isso, assim, no estado de ser. Estado de ser é uma palavra espiritual, né? Estado do ser, né? Ser, existir. Então, para mim, está muito conectado a isso, assim. Se a gente for olhar, assim, estar ou ser, é muito disso, assim. Porque a gente é criativo por, cara, qualquer ser humano, a pedra é criativa no estado dela, né? Ela está ali por algum motivo, alguma forma, ela foi criada para aquele momento ali. Então, se a gente for olhar para o ser humano, que a gente tem atribuições, né, de poder pensar, de sentir, de se movimentar e estar conectado, como a gente estava falando sobre trememoração, eu acredito que, cara, o estado criativo é o que mais flui, assim. Porque ser criativo o tempo todo é chato também, né? Tá sempre querendo criatividade, blá, 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 blá. Cara, é que nem ser feliz o tempo todo. É uma ilusão. É isso. Eu tenho o mesmo pensamento, cara. Eu tava querendo provocar vocês para eu ver que eu não tô sozinho. E eu não sou louco? Ou sou? Todo criativo tem insanidade apurada. Você então, faz parte do clube. Estamos em casa, graças a Deus. Cara, é interessante você ter falado de espiritualidade, porque a espiritualidade ela está diretamente ligada à nossa intimidade, né? Aquilo que a gente não tem controle, né? Aquilo que está ligado às nossas memórias afetivas, à nossa construção afetiva, inclusive as nossas memórias ancestrais, né? Já que o nosso cérebro biológico ele carrega até 7 gerações de memória, né? De memórias afetivas, 7 gerações, né? É muita carga, né? Muito conteúdo. A gente pode estar aqui sentindo medo ou alegria de algo que nem nos pertence de verdade, pertenceu a alguém que está lá atrás. Tem um francês que eu gosto muito, Clotaire. Clotaire desenvolveu a teoria dos códigos culturais
e é o cara que é demandado aí por grandes marcas do mundo inteiro, né? Da lista da Forbes, geralmente tem pelo menos ali 90% daquelas empresas passaram por ele. E o Clotaire, quando ele fala de código cultural, ele remete diretamente à construção daquilo que você tem de base da cultura daquele povo, associado às suas memórias afetivas. Então, intimamente, a gente se relaciona com determinada coisa, objeto, marca, escolhe determinados caminhos a partir disso que está muito no íntimo. E é onde a espiritualidade se conecta, né? Ela está lá dentro. Então, como nós somos seres emocionais, tomamos decisões baseadas em emoções, eu acho que o processo criativo é quase que a descoberta do átomo. É quando a gente se permite estar nesse lugar e emergir. Aquilo que a gente acredita que pensou. Não, a gente não pensou. Estava lá. A gente só descobriu. Só escavou. Uau! Jogou petróleo. Exatamente. Emergiu. As teorias de sistemas complexos falam sobre isso também, né? Que à medida que você vai remexendo com os seus conhecimentos estruturados, você alcança esse lugar que está lá no campo, que inclusive é chamado de caos. Está no caos. E ali é de onde emerge aquilo que você precisava, né? Que nascesse e que não é uma construção. Sim. Ela é processo da sua intimidade mais A profunda. própria peneiração, né? Apesar de eu ser contra alguns tipos de mineração, mas quando a gente for usar a analogia para quem está escutando aí, quando tu começa a peneirar, né? Dentro de um caos que é a mineração, da extração de ouro, principalmente, cara, no meio do caos ali tu tá peneirando, vai surgir um brilhinho dourado e ali que tá. Emergiu. É aquela coisa ali, né? Analogia foi contra o conceito de mineração que eu não gosto, mas para quem tá ouvindo aí, colocar a imaginação. Imagina o caos, tudo buracado, tudo cheio de lodo lá, e tá lá o cara sujo lá, cheio de barro, peneirando lá, e do nada tem uma pedrinha, pum, Brilhou. ali tá a criatividade, ali tá a essência, sabe? Eu acho que O brilho bruto da juventude. que precisa ser lapidado. Olha só. A gente está chegando ao final aqui, já passamos dos menos de 5 minutos. E eu acho que a gente deve caminhar para a nossa pergunta final, que eu creio que emergiu nessa própria conversa, né? Foram A própria várias, conversa deu. né? Foram tantas perguntas. Lá do Cutucar, eu acho que aí tem coisa, hein? Eu acho que fica aí. Como que a gente estimula a criatividade? Exato. Eu acho que essa é a pergunta para a gente se perguntar e ficar aqui ao longo dos 3 dias fazendo ela, perguntando para as Sim. outras pessoas que vão estar circulando, mas convidar aí quem vai estar assistindo e ouvindo a mandar como que ela estimula a criatividade. Para a gente entender esse cenário de como é feito hoje e para daqui a um ano a gente voltar aqui no município de Perfeito. Cairu, que é um dos mais antigos aí que a gente tem do Brasil, a essência do Brasil surge muito daqui, e tentar achar outras perguntas, porque a gente não vai achar resposta. Pode ter Sem certeza dúvida. disso. E para que ter respostas, E né? tomara que não ache pra gente estar sempre pensando, Buscando. com criatividade, buscando com criatividade. Pra gente né? poder sempre estar vindo para cá. Sempre Né? tá Não, vindo. eu tenho que responder uma pergunta lá que ficou do ano passado, eu preciso ir. É o estímulo. É o nosso Exato. estímulo a tentar responder as perguntas. Então, Exato. Aquela pergunta que nunca será respondida. Exatamente. E tomara que não seja, pra gente estar sempre perguntando, né? E trazendo coisas novas. Para que a gente continue se estimulando. Eu deixo como fala final, eu acho que a gente deve pensar em si mesmos como sal. Quando a gente se pensa como sal, né, eu sou sal, eu causo sede, e da sede emerge coisas novas. Assim como já dizia lá, Jesus Cristo já tinha falado sobre isso. Não estou inventando a roda. Agradecer os colegas de mesa, todo mundo, e dizer que a gente vai continuar acompanhando aí esses 3 dias, né, de Borogodei. Dias maravilhosos. E principalmente que a gente quer ver as respostas não exatas de vocês. Isso aí. cara, obrigadão pela conversa mesmo. Foi muito bom acordar de manhã cedo e ter essa conversa já. E ela vai render bastante aí durante os 3 dias, né? A gente Com certeza. vai estar aqui agitado, assim. Então, eu quero agradecer o pessoal da base Transcriativa, agradecer o pessoal que está trabalhando aí bastante. A gente está aqui conversando e a gente está no espelho aqui.
Depois a gente bota uma foto lá nas redes sociais lá. Isso aí. E, cara, a galera tá trabalhando aqui, a gente tá falando sobre criatividade, né? Mas ela tá acontecendo nas nossas Em costas tudo. aqui, em tudo É aqui. isso aí. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo pela conversa, assim. Foi muito boa aí. Muito obrigado pelo desafio, né? Eu que quando, né, chegou assim, olha, eu acho que você deveria se inscrever porque vai ser bacana que você participe. Eu digo, caramba, eu não estava preparado emocionalmente para isso. Então, eu que vivi um conjunto, Dois. né, de desafios do início até aqui. Muito obrigado também à equipe inteira. Eu espero que a gente seja bastante estimulado nestes dias aqui. Vamos Muito sim. obrigado. Eu também quero agradecer o Anderson, a Carol, o Dreyson por compartilhar um pouco de si. Eu tenho certeza que eu estou saindo aqui muito mais rico, muito mais feliz. Foi sensacional conversar com vocês e que bom que eu encontrei pessoas que vai muito de encontro com o que eu penso. Como eu falei, eu acho que eu não sou louco, eu sou muito. E que bom, e eu quero ser louco. É isso que move a gente. Viva a né? loucura! Viva a loucura! Todos criativos. Agradecer também o pessoal da Transcriativa, o Borogodê, esse evento maravilhoso aqui. Isso aí. Agradecer a vocês aí que vão ouvir, né? E espero que despertem também a criatividade em vocês. Não segurem a criatividade, deixa fluir. E, mais uma vez, obrigado e sintam-se abraçados. É isso aí. E não esqueça o que é que estimula a sua Criatividade. criatividade. Isso. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Solta a louca! Muito bom. Muito massa, cara. Fechamos.